Dom Arnaldo Carvalheiro Neto foi nomeado então bispo referencial da rede de grupos de católicos LGBT. Até então nada a declarar sobre essa notícia, porém eu recebi alguns comentários que me fizeram repensar então a necessidade de gravar um vídeo sobre esse assunto, e alguns comentários estão aqui na tela, que são esses. Jean, você viu que foi nomeado um bispo para a pastoral LGBT. Outro aqui, salve Maria, poderia explicar por que a pastoral LGBT agora tem um bispo? E outro aqui que eu separei e esse bispo aí da pastoral LGBT? Agora a igreja está dando o aval que esse grupo precisava. Então, diante disso, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar o erro que está aqui por trás. Porém, eu vou falar sobre tudo isso depois da vinheta. Salve Maria, você está no canal Jovem Líder Católico, eu me chamo Jean Penink e vamos para mais este vídeo de hoje, mas eu queria já pedir para que você deixasse seu comentário, se inscrevesse nesse canal e então deixasse aqui o seu joinha também, que isso muito ajuda aqui a gente conseguir fazer mais conteúdos, ok? Pessoal, como eu falei então, recebi alguns comentários a respeito deste assunto em específico e eu queria falar o erro que está aqui por trás desses comentários, que é justamente a palavra pastoral, ok? Porque é uma pergunta simples que muitos católicos deveriam saber responder, que é o que é uma pastoral, tá? E por que não pode existir uma pastoral LGBT, ok? Então, nesse vídeo eu vou explicar, vou entrar no detalhe aqui sobre esse assunto, vou explicar o que é pastoral. Vou falar também, vou dar a minha opinião, logicamente, sobre essa nomeação do bispo Dom Arnaldo como um referencial, e vocês vão entender no detalhe a problemática, o erro que está aqui por trás, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela do meu computador para ficar mais fácil de a gente conseguir falar sobre esse assunto e ser o mais preciso, o mais vivo, o mais didático possível, tá bom? Então vamos começar falando aqui sobre o que é uma pastoral no seu sentido amplo e apostólico, porque são duas coisas diferentes que eu queria já falar para vocês. O que é pastoral e o que é também as pastorais, como movimentos, tá? Porque é muito comum a gente participar da pastoral da juventude, pastoral familiar, pastoral carcerária, pastoral da sobriedade, pastoral do acolhimento, enfim. Mas o que é essa diferença e o que é cada coisa aqui, tá bom? Então vamos começar aqui então sobre no sentido amplo o que é uma pastoral. E já de cara eu tenho que falar para vocês que pastoral não é um departamento, pastoral não é um grupo e pastoral não é uma reunião, tá? Mas já o que de fato então é a pastoral? Tá? Pastoral é o próprio modo como a igreja cumpre a missão recebida de Cristo. Então isso aqui é muito importante que a gente entenda. Tá? Pastoral é o meio qual a igreja vai cumprir essa missão recebida de Cristo. Quais são essa missão, Gê? O que é essa missão recebida de Cristo? Simplesmente é ensinar, santificar e governar. Então, Cristo deu essa missão à igreja. Então, pastoral é esse movimento de ensinar, de santificar e de governar, tá? Tudo isso para quê? A única finalidade é conduzir o povo à santidade e à salvação. Então, acompanhe o raciocínio comigo, ok? Então, pastoral é esse movimento de ensinar, santificar e governar para quê? Para conduzir o povo à santidade e à salvação, tá bom? Lá o Concílio Vaticano II deixa claro que a pastoral é a aplicação concreta das verdades de fé, transformando doutrina em vida. Ou seja, nós temos a doutrina, as coisas, a maneira como o mundo vai acontecendo, que as coisas vão mudando. Pastoral é esse movimento de pegar tudo a doutrina e aplicar na vida para que o povo vá se santificando, vá aprendendo e vá então obtendo a salvação, tá bom? É como se a igreja, ao longo dos séculos, para a gente entender, tivesse traduzindo esse evangelho, né? Logicamente, o evangelho nunca muda. O que muda
São as necessidades dos fiéis ao longo do tempo. Então essas necessidades são concretas, então o evangelho é traduzido e colocado nessas necessidades, tá? Então o pastoral é esse movimento de cuidado do rebanho, tá bom? Então esse é o sentido de pastoral, no sentido mais amplo, no sentido apostólico, tá? E quem é que vai exercer a pastoral? Logicamente, o Papa e os bispos, os presbíteros, os diáconos, os leigos, cada um então dentro da sua competência, tá? Porque os papas e os bispos são sucessores, logicamente, dos apóstolos, né? São os pastores principais, tá? Então eles vão ensinar, vão trilhar esse caminho de ensinar, de santificar e de governar a igreja como um todo. Ok? Daí os presbíteros vão lá, vão celebrar os sacramentos, vão pregar, vão aconselhar, vão orientar, tá? Os diáconos, então, por sua vez, vão ajudar a igreja, né, a chegar aonde os sacerdotes não conseguem, tá? Por conta de uma limitação até física e de números. Então os diáconos estão aqui para isso. E nós leigos vamos fazer o quê? Então nós vamos levar o evangelho para dentro da sociedade, então, para a família, para a escola, para os ambientes de trabalho, ou até mesmo aqui no mundo digital, né, como nós fazemos. Então, cada um exerce a pastoral, né, dentro da sua competência, dentro da sua limitação. Tá? E para onde vão, então, esses movimentos, esse movimento pastoral, para onde vai? Então, logicamente, vai para as paróquias, vão lá para a catequese, para a liturgia, para a vida consagrada, para as missões, né, no caso dos missionários, e para os conselhos pastorais, tá? Aí que entra, então, o que são as pastorais, como eu falei, tá bom? Porque quando falamos de pastoral da juventude, pastoral da liturgia, etc e tal, nós estamos falando o que exatamente? Já estamos falando de um grupo. Então, pastorais, esses grupos pastorais, então, de maneira prática, o que a gente está falando, então, quando é pastoral da juventude, pastoral da liturgia, pastoral carcerária, enfim, significa que essa grande missão pastoral da igreja, ela vai se organizar em grupos para atender necessidades concretas e específicas. Como nós falamos, então a igreja o evangelho nunca muda, as necessidades concretas elas vão mudando, então é para isso que precisa, então, desses grupos atendendo essas necessidades específicas, tá? Então vamos imaginar que vamos ser um pouco mais lúdico, vamos imaginar então que a igreja, logicamente, é esse grande navio, ok? Então dentro do navio nós temos grupos que vão desempenhar funções específicas, então temos uma equipe que cuida da navegação, outra que cuida da parte da saúde, outra da comunicação, outro grupo ali vai cuidar das famílias dentro do navio, da comida, enfim. Então isso que eu estou dizendo aqui são os grupos pastorais, tá? Então, pastoral é um movimento. Grupos pastorais são, então, os grupos específicos que cuidam de cada necessidade, então, das pessoas dentro da igreja, tá bom? Então, a gente tem lá a pastoral da liturgia, que por meio da liturgia, então, né, dos músicos, dos leitores, dos cerimoniários, as pessoas vão encontrar Cristo vivo dentro da liturgia. Então, eles têm essa missão, né? Então, todos eles ensinando, santificando e governando, né? Porque a equipe da liturgia tem então a sua autoridade ali para que o povo então consiga se organizar lá dentro, tá joia? A gente tem então a pastoral também da juventude, a pastoral da criança, a pastoral familiar, que vai o quê? De maneira transmitir a fé, vai educando, vai apoiando, vai formando a família, né? A família, logicamente, é chamada ali a ter a sua igreja doméstica, então a pastoral da juventude, da criança e familiar vai ajudar nesse sentido. Também, de novo, olha a mesma estrutura, ensinar, santificar e governar, né? Dar então essa base, essa autoridade para trazer esse ensinamento para dentro da família, né? Então a gente tem outras pastorais, a comunicação, a pastoral do dízimo também é muito importante, pastoral do dízimo, né? Vai assustar, muito importante aí a pastoral do dízimo, para quê? Para sustentar as obras de caridade, né? Dentro da paróquia, dentro da diocese, né? Então ajuda nessas obras de caridade, na evangelização, no culto, no cuidado então dos mais necessitados. Ou seja, pessoal, então pastoral é igual a aplicar a missão de Cristo a públicos e necessidades específicas. Então, resumindo agora aqui tudo num único parágrafo, pastoral em sentido amplo, é o modo como a igreja exerce a sua missão de ensinar, santificar
e governar o povo de Deus, conduzindo cada fiel à salvação. Já as pastorais, em sentido específico, são grupos, serviços e obras de apostolado, né? Realizadas então por clérigos ou leigos, que tornam essa missão concreta em áreas como juventude, família, saúde, liturgia, comunicação, levando Cristo a cada realidade da vida humana. Então, pessoal, diante disso, a gente pode falar que não existe pastoral LGBTQIA+. Entendeu? Não existe. E essa resposta, pessoal, não é por rejeição às pessoas, né? Jamais. Tá? Mas por uma fidelidade ao Evangelho. Né? A antropologia cristã, uma fidelidade ao magistério, porque a igreja ela acolhe todas as pessoas, mas não acolhe todas as ideologias. Entenderam a diferença aqui? Então é exatamente esse o ponto central aqui da nossa conversa, tá? Então, porque assim, a igreja ela tem uma compreensão clara, como eu coloquei aqui na tela, clara, objetiva e não negociável sobre esses pontos aqui, que é o que é o ser humano, o que é o corpo, o que é o sexo, o que é a identidade e qual é o sentido da afetividade e da sexualidade. Então a igreja tem aqui pontos que ela não negocia, não dá. Então a identidade humana, segundo a fé, não nasce da autopercepção, mas, olha lá, o ser humano é criado homem e mulher. Existem pastorais para cada situação humana e missões eclesiais, como a gente já falou, pastoral familiar, que a função, a missão dela é fortalecer as famílias, pastoral carcerária, a missão de evangelizar quem está detento, né, os presos, pastoral da juventude, formar os jovens. Então, essas pastorais são vocacionais e não ideológicas. Olha aqui a grande diferença, são vocacionais e não são ideológicas, porque esse movimento LGBT, então ele parte de uma filosofia que é oposta a isso, tá? Que é a identidade é construída, subjetiva e fluida, né? Um dos pontos é o desejo que define quem a pessoa é, então se eu desejo, logo sou, essa é uma problemática, né? O corpo não possui um significado moral e objetivo, o gênero pode ser dissociado do sexo, então essas premissas, né, são incompatíveis à visão cristã. Então, criar uma pastoral em torno dessa filosofia, dessa ideologia, seria o quê? Institucionalizar dentro da igreja uma filosofia que contradiz a fé. Olha lá, colocar uma ideologia acima da antropologia cristã, confundir os fiéis, especialmente os jovens. Por isso que eu trouxe conteúdo aqui, porque está muito relacionado a isso. Como eu falei para vocês, eu tenho uma experiência estando à frente de grupo de jovens, de jovens e movimentos jovens dentro da igreja, então nós já tivemos muito contato referente a isso, muitos problemas referentes a isso, tá? Desde a tenra idade ali, de criança em fase de catequese, até jovens um pouco mais velhos. Então todos eles têm essa confusão. Então criar uma pastoral referente a isso traria inúmeros problemas. Tá? Então, o que a igreja diz claramente sobre o homossexualismo? Tá? Então, vamos pegar no catecismo a resposta lá. Tá? Que está lá no parágrafo 2357, diz o seguinte: os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. E um outro parágrafo que diz: devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Então, veja aqui que o juízo moral não está sobre a pessoa, mas sobre os atos da pessoa. Então, a igreja, ela acolhe o homossexual, mas ela rejeita o homossexualismo. Percebem a diferença? Então, a igreja acolhe o pecador, mas não acolhe o pecado. Então, esse é o ponto-chave. Isso aqui está no catecismo. É o que a igreja sempre defendeu e continua defendendo. Qualquer coisa que vocês encontrarem de resposta tentando ludibriar, tentando dar voltas, corta isso. Vá pelo que está no catecismo. Ok? Ou pergunte para um padre sério aí da sua paróquia, da sua diocese, que ele vai responder exatamente o que está aqui no catecismo.
Mas então vocês poderiam perguntar, Gia, mas então não tem uma pastoral que possa ajudar essas pessoas? É claro que tem. Então a igreja já tem um caminho pastoral adequado para isso. Tá? O que é? É a pastoral da castidade. Também temos a pastoral de acompanhamento, pastoral de aconselhamento. Entendeu? Porque qualquer pessoa com tendências homossexuais, ela vai ser acolhida como qualquer outro fiel. Vai ser acolhida com amor, com respeito, com aconselhamento espiritual. Vai ser acolhida com direção. Vai ser direcionada aos sacramentos. Então, olha lá, é convidada, como todos os batizados, à santidade e à castidade. Então, veja bem, vai ser acolhida como qualquer outro fiel, como qualquer outro pecador. Então, se alguém que é, vamos supor, um homem alcoólatra, tem problemas então com álcool, ele vai ser acolhido então da mesma forma, porque ele é um pecador, é uma pessoa que está com um problema, não está conseguindo controlar os seus impulsos. Então ele precisa do quê? Ele precisa primeiro ser acolhido com respeito, ser acolhido com amor, ser direcionado, ter um aconselhamento espiritual para que ele consiga se livrar desse pecado. E com essa direção, com esses aconselhamentos, ele vai conseguir participar da vida de sacramento. Entenderam? Então aqui, não dá pra gente ficar especificando muito, porque já tem uma pastoral que cuida disso. A pastoral familiar, por exemplo, ela já está amplamente treinada, formada e aconselhada a como tratar pessoas que têm essas tendências homossexuais dentro da família. A pastoral da castidade também tem a mesma situação. Não são só pessoas homossexuais que fazem parte dessa pastoral da castidade. Então, logicamente, tem heterossexuais lá dentro, pessoas que têm impulsos aí de viver uma vida adúltera, uma vida de sexualidade desregrada, que precisam também do mesmo acompanhamento, do mesmo aconselhamento de como viver a castidade. Eu, como hétero casado, eu também preciso continuar vivendo a castidade dentro do meu casamento, dentro do matrimônio. Todos nós, sem exceção, para ser católico, nós precisamos viver uma vida de castidade. Precisamos viver uma vida de santidade. Para que eu possa estar à frente de algum movimento, para que eu possa estar servindo a igreja, eu preciso estar em estado de graça. Logicamente, caí em pecado, corro para a confissão. Agora, se eu sou um pecador público, como é que eu vou estar à frente de algum movimento? Como é que eu vou ser referência? Como é que eu vou ser um líder? Aí não condiz as coisas, aí não bate. E isso não estou falando só de pecador público ou homossexual, qualquer outro pecador público. Então como é que eu vou colocar alguém à frente de uma catequese, por exemplo, que sai da igreja e vai para o bar? Então a gente vê essa pessoa embriagada, andando na rua, como é que ele vai ser referência ali dentro da pastoral? Percebem? Então a igreja já tem um caminho pastoral adequado para isso, gente, que é a pastoral da castidade. Mas então, o que é esse referencial? Para que o bispo Dom Arnaldo ele foi nomeado? O que significa essa nomeação do bispo Dom Arnaldo? Então eu explico para vocês. Então, referencial, como aqui está na tela, quando um bispo é nomeado como referencial de um grupo ou pastoral, isso significa que ele é o quê? Uma autoridade espiritual. Muito importante. Ele vai ser então um guia doutrinal. Ele vai ser um ponto de comunhão. E ele vai garantir a unidade e a fidelidade à igreja. Então, basicamente aqui, olhando para essas atribuições de um bispo referencial, o que a gente pode chegar de conclusão? Que o bispo Dom Arnaldo vai precisar estar muito bem centrado a isso que eu acabei de falar. Qual é o direcionamento de uma pessoa que tem impulsos homossexuais? Direcionar essa pessoa à pastoral da castidade. Para que ela viva uma vida de castidade, para que ela viva uma vida de amizades desinteressadas, para que ela viva a sua vida de sacramentos, para que ela seja católica. Queria trazer aqui a biografia do Dom Arnaldo Carvalheiro. Tá, eu vou ler para vocês aqui, ó. Dom Arnaldo Carvalheiro Neto, tem 57 anos, serviu como pároco em Birigui e Gabriel Monteiro, foi vigário lá em Chicago, foi diretor espiritual do Instituto Rainha dos Apóstolos, professor, conselheiro e formador de seminaristas. Olha a formação aqui do bispo Dom Arnaldo.
Ele é formado em filosofia, teologia, direção espiritual, capelania hospitalar e é mestre em pastoral counseling pela Loyola University lá em Chicago. Então, em 4 de maio de 2016, foi nomeado bispo pelo Papa Francisco e o seu lema é servir ao Senhor com alegria. Então, olha para vocês verem, vamos dizer assim, o currículo aqui do Dom Arnaldo. Olha como ele tem conhecimentos e informações importantes para estar à frente disso. Tá? Então, o que a gente reza e espera é para que o bispo Dom Arnaldo seja, então, essa referência, exatamente, essa bússola para apontar o caminho, tá? Para que ele possa pegar tudo isso que está de, é ou não é, será que é? Não, é isso aqui é ser católico. Qualquer outra coisa que esteja desvirtuado disso, ou dando uma dupla interpretação, ou fazendo uma interpretação errônea, a gente espera que seja ajustado, tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Por que o erro está aí? As pessoas não sabem o que é uma pastoral. Não sabem para que uma pastoral existe, para que esse movimento é e por que não se pode ter uma pastoral LGBT, tá bom? Então, a minha opinião o meu desejo, a minha oração é que o bispo Dom Arnaldo realmente seja esse referencial, né? Que a gente consiga ver esse trabalho sendo desempenhado, esse grupo sendo direcionado, né? Porque nós temos conhecimento que pessoas com esse impulso homossexual, eles estão dentro da comunidade, eles estão inseridos na comunidade, eles só precisam saber como trabalhar isso. Todos nós precisamos saber como trabalhar os nossos impulsos, como trabalhar os nossos pecados, como nos livrar disso, como nos manter em estado de graça. É isso. Todos nós somos chamados à castidade, como eu falei. Todos nós somos chamados a unir as nossas lutas à cruz de Cristo. Todos nós, sem exceção. Héteros e homossexuais. E eu queria dizer para vocês que, no fundo, tudo isso vai se resumir que a pastoral, ou as pastorais, são essa mão estendida de Cristo ao seu povo, né? Que é o modo como a igreja ela cuida, ela ensina, ela consola, ela forma, ela orienta. É a maneira como a igreja traz a salvação, né? Cada pastoral, cada grupo, cada equipe é esse pedaço do coração de Jesus, sabe? Que bate dentro das comunidades. Que o Senhor então nos conceda discernimento, né? Não só a nós, mas conceda discernimento ao bispo Dom Arnaldo, conceda fidelidade e essa alegria de servir sempre, né? Vou até relembrar aqui o lema do bispo Dom Arnaldo, que é servir ao Senhor com alegria. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, eu peço então que você compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, compartilhe lá no grupo da sua comunidade para que todo mundo saiba o que é uma pastoral. Como eu falei, o meu desejo aqui dentro desse canal é que você sempre saia de cada vídeo aqui com um ensinamento prático para a sua vida de comunidade. Então agora nós sabemos o que é pastoral no seu sentido mais amplo e o que são as pastorais em seu movimento, a importância delas e como elas devem atuar dentro de cada parte aqui da igreja, tá bom? Então eu quero saber muito a sua opinião sobre isso. Então, por favor, deixe o comentário aqui. Eu estou, na medida do possível, lendo todos os comentários, respondendo, curtindo, então interagindo com você aqui no vídeo, tá bom? Então deixe seu comentário, eu quero muito ouvir a sua opinião. E agora fique comigo para que a gente possa rezar pedindo a proteção da nossa mãe. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.